Eu quero cumprimentar os meus alunos. Tem sido uma honra lecionar para vocês. Quero agradecer o convite da congregação para estar essa noite aqui. É uma honra imensa. Certamente, reverendo Márcio, por exemplo, seria mais indicado para isso do que eu. Quero lhe pedir perdão desde já, que eu estou com a voz bastante ruim nesses últimos dias. Eu espero que eu consiga terminar o que eu vou começar. Eu nem sempre fui pacificador. Eu talvez tenha sido o cara mais brigão dentro da IPB. Só para você conhece a história da igreja, na célebre crise do Andrew Jumper, eles me chamaram para um jantar e me pediram que eu fosse o advogado deles. E eu não me arrependo de nada, absolutamente nada que eu fiz na igreja. Só que eu me arrependo muito da forma que eu fiz. Por exemplo, para ser claro e específico, recebi um convite do coronel Renato Guimarães para estar com ele no Mackenzie. Me assentei com ele, e ele me olhou para mim e disse: filho, você me acha burro? De jeito nenhum, coronel. O que é isso? Mas você me chamou de burro do Supremo Conselho. Os anos, a experiência, os erros, e por que não dizer, principalmente a APECOM, me ensinaram a ser pacificador. Não vou entrar em detalhes da APECOM, porque é coisa não da história ainda, mas da intimidade dos seus membros. Mas foram brigas homéricas, com documento da executiva, comissão de sindicância, e etc. E graças a Deus, alguns sabem disso aqui, na minha saída da APECOM agora, porque estou parando com as coisas, eu fui extremamente honrado. E a palavra sempre era a mesma: um pacificador. Eu não vou coisa nova aqui de jeito algum. Eu vou seguir um livro que eu tenho no Kindle, um livro do Jansen, sobre exatamente esse. Mas além desses livros, você tem esse outro livro, Conflitos e Questões Polêmicas na Igreja. Compensa ser lido. Tem o Ken Sande, o Pacificador. Tem mais de um livro, né, nessa área. Tem o Pastor Pacificador, do Poirier. Um livro excelente, que me ajudou muito numa época de crise pessoal. Um amigo me convidou para almoçar na Angélica Grills. E quando acabou o almoço, eu disse: Jorge, você está pensando que o almoço é de graça? Não é, não. A sua família está reclamando que você não está aceitando ajuda. Quando eu descobri o meu parto. E eu quero que você leia esse livro aqui. E me deu. Esse mesmo autor, essa mesma pessoa, escreveu esse livro aqui, é o que eu estava conversando com você. O Conflito Construtivo. Trata de casamento. Reverendo Cláudio Correia dos Reis. E algumas ideias minhas vêm daqui. O Cláudio é um amigão mesmo, muito de perto, e ele é prático. Eu tenho dicas interessantíssimas sobre ele. Eu vou levar perto de 1h30 para transmitir a você o que eu tenho aqui. Creia nisso, eu resumi o máximo que eu pude. Tinha mais de 200 slides, deixei em 96, deixei em 80 e poucos, deixei. Você que nos vê na internet, meu abraço carinhoso e oração minha que Deus abençoe você também. Identificando e vencendo os conflitos na igreja. O livro se chama Como Sobreviver aos Conflitos e Desenvolver uma Cultura de Paz, da editora Esperança, de Ernest Werner Jansen. E você não sabe a alegria que eu estou agora. Coisa minha, particular, íntima.
eu guardo para mim, mas eu sou muito agradecido a Deus por esse momento, muito mesmo. Perspectivas bíblicas sobre o conflito. Eu não pesquisei a Bíblia inteira, eu quero só lembrar alguns textos que você conhece até de cor. Mateus 7, 38 a 48, a questão do julgamento. A gente tem que entender isso. Nós, pessoalmente, não temos o direito de julgar ninguém. Não temos. Deus não nos deu essa prerrogativa. Outra coisa é que eu podia pegar o livro do Dr. Augusto, sobre a igreja de Corinto. O que é que Paulo fez para resolver os conflitos da igreja de Corinto? A igreja de Corinto chegava, eu já fui pastor de uma igreja assim, em que não se colocava o nome do pregador no boletim. A gente chegava lá, o reverendo fulano, vou embora. Certo? Então, a igreja de Corinto era assim. Eu gosto de Pedro, eu gosto de Paulo, eu sou de Jesus. E Paulo nos ensina várias coisas ali. Outra coisa que você é triste, não é? Paulo e Barnabé brigando. Reverendo, o que é isso? Brigando, cara. E brigando tão feio que eu disse, vai tomar banho, vai você para cá que eu vou para lá. A esse ponto. Outra coisa, você vai à Bíblia, você fica impressionado. Fazendo a unidade da igreja, é isso? É? Preservando a unidade. Por quê? Porque a unidade já existe, querido, já existe. Eu digo uma coisa, às vezes, as pessoas não me entendem. Eu digo que quando eu decido não divorciar de jeito nenhum, o meu casamento melhora. Sabe por quê? Porque eu me esforço. Eu digo assim, se eu não no meu casamento, eu vou ter que viver casado com essa chata a vida inteira. Então eu vou investir nela. Não é o meu caso, é exemplo só. Antes que eu apanhe em casa. Outra coisa, quer ver uma coisa? Mas quando eu digo assim, casei, se não der certo, eu largo. Então eu posso tratá-la de qualquer jeito. Entende o que é que eu estou colocando? Então, quando a Bíblia me diz assim, você é crente, cara. Acostume-se com ele que você vai viver com ele a eternidade. Então, você tem que entender que você tem que preservar a unidade. Filipenses, igreja boa, não? Linda, né? A gente encontra cada versículo de Paulo lá. Uma Asaf bonita. Bonita. A Confederação Nacional da Asaf lá é uma beleza. Mas Evódia e Síntique, que trabalharam muito, precisavam ser ajudadas porque estavam brigando. Vou falar baixinho, senão elas não escutam. Brigando. E Filemão? Paulo escreve aquilo com o coração escancarado para resolver um. Querido, toda igreja tem briga. Vou repetir. Toda igreja tem. Não adianta você dizer, a minha não, reverendo. Então tem mentiroso lá. De briga tem mentira. Então o que é uma igreja saudável? Uma igreja que não tem. Não. Uma igreja saudável é uma igreja que aprendeu a lidar com o conflito. Eu não tenho tempo para contar histórias, eu gosto muito de contar histórias. Eu fui convidado para fazer um trabalho fora de São Paulo e minha esposa tinha que ir comigo. E nós tivemos um entreveiro, e ela não poderia ir, eu apertei o cinto, você precisa ir. Aí nós fomos juntos. Na ida, eu falei, amor, vamos acertar aquele assunto. E nós brigamos 2 horas.
Quando terminou as 2 horas de amor, não adianta. Sobre isso nós nunca vamos tentar em acordo. Quantos anos temos acordo? Ela pensa de um jeito? Isso é naturalíssimo, querido. Por outro lado, uma igreja saudável entendeu como as pessoas enxergam os conflitos. Porque você acha que aquilo é uma indecência. O outro só está expressando opinião. Aquele você acha ridículo. É a séria ideia, né? O nosso filho, ele é simplesmente espontâneo. O outro é entrão. Na igreja tem gente que se acha espontâneo. Não, reverendo, eu sou alguém autêntico. Eu digo que sinto, não tem nada escondido no meu coraçãozinho. Aí você olha para ele e diz, ele é um mal educado. Você tem que entender que as pessoas são assim. E se você não entender, você vai ter dificuldade em administrar os conflitos. Mas uma igreja saudável viu o problema acontecendo da igreja e jamais o tratou isoladamente. Querido, eu vou afirmar isso para você. Guarda isso e aplique no seu ministério. Um problema nunca vem sozinho. E um problema nunca é culpa de alguém só. Ali na hora, criando raízes. E se nós não entendemos isso, nós vamos assim, irmão, vem cá, eu vou orar com você, para que o Espírito Santo me console. Amém, amém, sarou. Não existe nenhuma. Coisa nenhuma. Por quê? Porque eu preciso disso aqui. A igreja saudável criou uma cultura de reconciliação. Eu chamo de cultura. Você sabe que uma cultura leva tempo para se firmar, para se instalar. Eu cheguei, eu faço isso em toda igreja onde chego. É uma cultura minha que me ajuda muito. Primeiro domingo que eu vou que eu sou pastor de uma igreja, levo uma folhinha em branco, uma caneta, digo, irmãos, essa folhinha em branco vai ficar aqui, em cima da mesa da para você me dedar as pessoas que acham que precisa denunciar. Só que não, assinar esse papelinho. Quem vai ser disciplinado é quantas pessoas assinaram? Ninguém. No mínimo, eu poupei os meus ouvidos de ouvir bobagem. Agora, eu falo de culto, falo de coisa que é feita. E outra coisa, reconciliação. Quando eu falo de reconciliação, eu estou já afirmando que houve problema. E aí, o que é essa cultura de reconciliação? A primeira coisa é a seguinte, eu tenho que saber que o meu povo entende essas 3 palavrinhas aí. Confronto, perdão, reconciliação. Fulton, você se lembra na história do JMC que nós tivemos uma discussão chata? Uma coisinha que a gente, já no final da nossa história aí, e a gente nunca levou aquilo para o lado pessoal. Mas é naturalíssimo que a gente entenda que nós temos que chegar nas pessoas e dizer, irmão, eu não entendi isso que você fez. Eu contava num dedo, às vezes, que eu tinha passado por isso. Nos últimos 5 anos já foram mais 2, agora já são 3 dedos. Tem que ensinar as pessoas a conversar uma com a outra. Irmão, eu fiquei sentido com você. Não achei legal isso que você fez. Por que você fez isso? Mas outra coisa, irmãos, nós temos que ensinar o nosso povo a cultura do perdão. Sabe quem mais nos fere? As pessoas que são mais próximas de nós. Olha, se a minha mão está aqui, mas se a minha mão está aqui, ó, aí não fere aqui. As pessoas mais próximas são as que nos ferem. E se a gente não entende isso, você não vai entender que você precisa perdoar.
1 milhão vezes 1 milhão. Não para o perdão. Você tem que entender isso. E não só se perdoar, mas você tem que aprender reconciliação. Nesses 3 dedos aqui, o dedo 2, um amigo, teve uma divergência, ficamos tristes um com o outro. Aconteceu uma reunião do presbitério. E nós entramos juntos, sem falar um com o outro. Só um boa noite bem frião. E quem me conhece bem sabe que não é o meu jeito, eu sofro com essas coisas. Aí me assentei, se assentou umas 3 cadeiras para lá, e disse: ô Jorge, dá um pulinho aqui, Jorge. Sim. Aí foi, tirou da bolsa um pacotinho desse tamanho assim. Adivinha, Fulton? A caneta. Eu sou vidrado em caneta, eu tenho 400 canetas. E ele sabia disso. Reconciliação. Não dá para ficar de mal. Ele tem que aprender isso e ensinar isso para a igreja. Ensinar quando eu prego, ensinar quando eu dou aula, ensinar em cursos especiais, mas ensinar pelo meu exemplo, inclusive pelo exemplo do conselho da igreja, irmãos. Não adianta você dizer para o seu povo que ele tem que se perdoar se você vive brigado com o seu conselho. Mas tome cuidado, querido. Não é a distância geográfica ou a troca de comunidade que irá curar a dor causada pelos conflitos não resolvidos. Não, gente, o indivíduo até já foi embora, isso já passou. Até a família já foi embora. Não, querido, isso não cura ninguém. Isso não é remédio. Sabe por quê? Porque cada um de nós traz uma história de vida. E a gente aprende algumas coisas. Eu não vou entrar em detalhes, óbvio, você vai entender. Mas certa vez eu usei uma palavra na minha casa, há muito tempo, a gente era casadinho de novo. A minha esposa botou a mão na cabeça e disse assim: o meu marido falou palavrão aqui em casa? Não, amor, na minha casa não é palavrão. E eu me vinguei um mês depois, ela usou uma palavra para mim, aquilo era cabeludo. Eu falei: mas é você, a santinha. Contexto de vida, querido. A gente aprende algumas coisas que se tornam culturais em nós. Você aprende que é daquele jeito, e quando você acha um jeito diferente, ele não é diferente, ele é o errado. O seu não é diferente, é o certo. O diferente dele é errado. Você tem que entender que as pessoas estão na igreja, mas trazem uma história de vida. Por outro lado, sabe qual o grande problema do casamento, irmãos? Sabe? Que é ser um pecador perfumado casado com uma pecadora perfumada. Só isso. Nada mais do que isso. E você pensa que está casando com a santa. Não. A minha esposa me ofende até hoje na brincadeira. Ela diz assim: amor, comigo aconteceu ao inverso a história. A princesa beijou o sapo e ele virou príncipe. Eu beijei o príncipe e ele virou sapo. Querido, você está casado com uma sapinha bonitinha, mas ele é sapa. Querido, você está casado com um sapinho bonitinho, perfumadinho, mas ele ainda é sapo, porque a velha natureza dele ainda está lá. E ela é egoísta, é orgulhosa, ela quer predominar. Não é por acaso que as pessoas se levantam em uma reunião da igreja e querem falar. Você não aguenta mais, ele quer falar. E criticar você. Ele tem uma história de vida que o traz ali. Eu mudei um assunto meu. Eu pensava de uma forma e penso de outro hoje. E a minha esposa encosta e diz assim: eu aprendi com o meu pastor isso, eu não mudo. O pastor dela fui eu a vida inteira. Você entende isso?
Você não entender isso, irmão, você não vai poder ser pacificador de jeito nenhum. E qual a solução que a gente encontra para isso? A primeira coisa é negar, né? Não, que raiva do fulano. Quem sou eu para ter raiva dele? É um doce. A gente teve um probleminha. Negar a realidade dos problemas. Outra coisa é adiar os problemas. Não, agora não dá para tratar disso. O aniversário do pastor vem aí, o aniversário da igreja vem aí, o coro tem a cantata. Não dá, vamos deixar isso. O tempo é o melhor remédio. Ou você pode resolver. Está entendendo? Resolvendo. Você precisa saber disso. Agora você tem que entender uma coisa. Há solução para todo o conflito. Possibilidade. Não existe essa ideia de que não há cura para um remédio, para um conflito. Para todo conflito há remédio. Pode ser que não se resolva, mas não pode ser. Não, aqui não tem jeito. Tem jeito, e você leva para umas surpresas enormes. Para que isso aconteça, o que é que eu preciso ser? Como Jesus foi. Olhar as pessoas do ponto de vista de Jesus. Eu podia gastar o meu tempo todo aqui, eu não tenho esse tempo. Tenho que passar por esse slide rapidinho, mas eu lhe cito só uma coisa. A mulher pecadora, pelos homens, já merecia morrer. Para Jesus, ela devia voltar para casa e não pecar mais. Para o cego, a multidão queria deixar ele na miséria. Jesus quer refazer a sua vida. Nós temos que aprender a olhar as pessoas do ponto de vista de Deus. Um menino que trabalhava numa festa de Natal nossa, faleceu numa caminhonete, no dia 24. Numa carroceria de uma caminhonete, a caminhonete deu um pulo num buraco, ele caiu e bateu a cabeça, morreu. Não era crente, a família nem conhecia, eu nem a conhecia, e alguém me disse, olha, o que a gente faz? Eu, nada. Faz a peça normalmente, passa a palavra para mim. Aí eles me passaram, eu contei a história do menino e pedi à igreja que se pusesse de pé e desse uma grande salva de palmas em homenagem póstuma a ele. No domingo cedo, no enterro, eu pedi ao vice-presidente do conselho para ir ao enterro para mim. Eu não tinha jeito algum dia. Ele foi e voltou e disse, reverendo, não tem jeito. A mãe é uma prostituta e o pai um bêbado. São crentes os dois hoje, membros de uma igreja presbiteriana. Não tem jeito? Ainda bem que é você que está falando em você, eu não acredito não. Eu prefiro acreditar na Bíblia. Mas você tem que ter boas notícias. Nota bem, os conflitos começam dentro de cada um de nós. Envolve outras pessoas, abrangem contexto de grupo e, por fim, se estende até entre grupos. Você quer conhecer o seu irmão? Olhe no espelho. Vou repetir, você quer conhecer o seu irmão? Olhe-se no espelho. As pessoas são fruto do pecado original. Mas só que o conflito não fica numa pessoa só. Acabam minando, invadindo outros contextos, até chegar em grupos. Aí você diz, o grupo de lá, o grupo de cá. O que é que a gente tem que fazer? Tem que se explorar, olhar para dentro de mim mesmo, me entender. E daí, por que é que eu sou assim? Entendendo-me, eu começo a tratar o outro com misericórdia. Essa é a ideia da Bíblia, que eu preciso ter misericórdia com o outro para ser tratado com misericórdia. Porque quando eu me observo, eu descubro que a única saída para mim é a misericórdia. Eu fui nomeado para uma comissão no meu presbitério há 3 anos. Nunca me aconteceu isso. Eu não fiz nada. Ontem entrei com o último relatório meu, dizendo, irmãos,
eu teria muitas desculpas a dar, e teria mesmo. Eu tive um câncer, já começava assim, ganhando todo mundo. Mas eu prefiro acreditar essa negligência minha, a minha pecaminosidade. Eu poderia usar um monte de desculpa, razão não. Nós somos assim. Você tem que entender-se assim para entender o outro. A história do ser humano tem briga desde Gênesis. Lameque, você lembra do nosso Lameque? Brigão, peitudo, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Caim e Abel, e você vem vindo. E até interessantemente, por que nós temos celular, hein? Por causa da guerra. De guerra. Muitos dos progressos humanos foram alcançados por causa de conflitos. Às vezes, diferentes grupos de pessoas têm conflitos entre si. Arminianos e calvinistas, flamenguistas e corintianos, palmeirense, viu? Azar seu, cara. Só para mostrar que você já não vai me cumprimentar na saída. Temos conflitos. A percepção sobre fatos que ocorrem no dia a dia da igreja são bem diferentes para muitos. Você conversa com alguém e diz, olha, o coral não cantou hoje porque não teve número. Isso acontece. Que absurdo, reverendo. O outro, eu vivo dizendo ao senhor que falta compromisso. Aí você fala, mas ele não tem investido no coral, não faz tempo que ele não dá uma cantata nova para eles cantarem. E cada um vê a mesma coisa, de um jeito pessoal. E aí você bota duas pessoas para discutir um assunto. Sabe quando elas vão terminar? Não entra um acordo de jeito nenhum. Eu estava em Portugal esses últimos dias, fui a passeio, graças a Deus, e o nosso guia nos apontou uma estátua e disse, sabem quem foi o inventor do avião? Um português. É coisa de português mesmo, né? A gente já briga com os Estados Unidos, agora vai brigar com Portugal também? Mas é assim que as pessoas são. Na igreja, é impressionante. Um dia chega você e diz, reverendo, o senhor pregou tão pouco hoje, foi uma bênção, viu? O outro vem e diz, reverendo, o senhor precisa pregar menos, viu? Você vai agradar quem? Além do tesoureiro. Quem? Ou como dizem em Portugal, quem? Na minha vivência, isso é coisa minha, não está no livro. As áreas com mais conflitos na igreja são as seguintes: ministério, liderança e dons. Vai sair a lista de indicação de nome para cargos na minha igreja esse domingo, se não saiu no passado já. O que eu recebo de telefonema? Reverendo, esqueceram de mim 25. Reverendo, o senhor sabe que eu posso servir bem não lembrar de mim. Tem isso na sua igreja, não tem? Ou só na minha? Propósito e missão. Por que a igreja existe? O que essa igreja vai fazer? Valores. Gente, o que a liturgia tem destruído igrejas é um absurdo. Aí entram os fatos. As pessoas olham para os fatos e os interpretam de maneira diferente. E aí vem as opiniões. Eu já vi a minha igreja discutir se a flor tem que ser artificial ou se não pode ser artificial de higiene, porque é para Deus. Onde já se viu levar a flor artificial feita pelo homem, se pode levar que Deus fez? Que absurdo!
A minha palestra é séria, hein? Os níveis dos problemas, quais são? Do fácil ao difícil. Problemas a resolver, são questõezinhas, pequenininhas. E tem na igreja sempre. Divergência, já é um pouco mais profundo. A pessoa não concorda com o outro. Aqui é mais grave, né? As pessoas estão disputando espaço, cargo, verba. É impressionante o tempo de orçamento na igreja, no pretérito, no seminário deve ser a mesma coisa. Nas empresas, cada um defende o seu. E brigam. E essas disputas podem chegar a batalhas. E até a guerras. E guerras atômicas, viu? Guerras atômicas. O que é que eu preciso fazer? Antes disso. Quais são as ocasiões mais prováveis dos conflitos aparecerem? Páscoa e Natal. Páscoa e Natal. Quer ver uma coisa? Há muitos anos atrás, não me entenda mal não, mas eu estou sendo só franco. A minha esposa tem 65 anos, é linda. Eu digo a ela todo dia, amor, eu não mereço mulher tão bonita. Você imagina a minha esposa aos 40 anos, 35, já sentado na casa do meu sogro para ceiar. Eu disse, ô gordinha, põe arroz para mim. Mas uma brincadeira, uma piadinha. Nunca ela foi gorda, nem agora. Levantou-se da mesa chorando e não ceiou conosco. Não ceiou conosco. Aí, depois de muito tempo, eu disse, amor, o que foi? Eu disse, fulana, quando eu cheguei, olhou para mim e disse, ô João, você engordou, não, João? Belo Natal, né? Orçamento, eu já disse. Líderes novos. Eles trazem ideias novas, e ideias novas trazem briga. Inclusive, sabe por quê? Porque tem conselhos que querem se perpetuar, porque eles têm medo de vir gente que faz melhor o que eles fazem. E vão perder o lugar. Mudança de estilo, isso aqui é terrível. Se você resolve na sua igreja colocar 2 cânticos na liturgia da manhã e 2 cânticos na liturgia da noite, tirado do trabalho que o Fouto fez por seminário. Não, na nossa igreja jamais. Estilo. Férias de pastor. Férias de pastor é outro. Impressionante. Só quem tem experiência de 40 anos vai dizer você, é verdade. Você chega e diz, e a igreja, irmão? Ih, depois a gente conversa. Quando o gato sai, o rato faz a festa. É verdade. E você chega todo animado, descansado, vai cansar rapidinho. Mudanças na família do pastor. Irmão, chega um neném novo, uma doença de alguém, então muda todo. O seu salário, que hoje é ótimo, não pode ser nada. Alguém da sua família precisa de hospital de remédios caríssimos. Com quem você vai falar? A morte de alguém na família. Pais da nova geração. E parece que isso aqui não é pepino, cara. Você não é pastor ainda, ou você não é há muito tempo, não. Eu fui pastor de uma igreja em que alguém disse assim, vamos colocar jovem no conselho para abrir a cabeça desse conselho. E o meu pastor auxiliar aliou-se a eles e elegeram 3 jovens. Depois de 2 anos, o meu pastor auxiliar chegou e disse, irmãos, renunciem, pelo amor de Deus. Entrava o assunto do conselho, no meu tempo, sabe quem falava isso? Não eram os velhos, não, são os novinhos. A mocidade agora é abusada, no meu tempo.
porque os outros até já esqueceram o tempo deles. Deixa eu colocar uma coisa a você. Os avós estão mais prontos à mudança do que os pais. Você ouviu? Os avós estão mais prontos à mudança do que os pais. É isso aqui. Construção e final de construção. Estou falando assim, você resolve fazer uma reforma na casa do pastor. Poucos dias o meu conselho conversou 2 horas sobre esse assunto para não fazer nada. Naturalismo, é normal, tem que ser assim mesmo. Só que graças a Deus o meu conselho não se magoa. Tem gente que sai magoada, a desprezar a minha ideia. E o final da construção é pior ainda, porque aí ficam as dívidas para serem pagas. Eu falei para o pastor para não fazer aqui, que era muito caro. Aí eu avisei. E aí, ô irmão, você passa por um drama. Perda de membros. Dá um pau. Por que está perdendo membros? Ou ao contrário, há um grande crescimento e as pessoas chegam com ideias novas. Então são essas as ocasiões em que ocorrem os conflitos. O que é que eu tenho que fazer? Tenho que intervir rapidamente, de forma apropriada em cada situação. Tem que olhar isso aqui, o que é. Quer ver algumas coisas simples que me ajudam? Primeira coisa, é uma regra minha com o meu conselho. Nunca assunto nenhum entra no meu conselho sem o nome das pessoas. E aí quer dizer que no meu conselho não tem aquela coisa assim, ó. Reverendo, dá um grupo na igreja. Irmão, dá o nome do grupo a mim. Ah, pedi para não falar, pedi para não falar. Então eu falo para vocês, senão não vão falar disso também. Só que é o seguinte, é uma regra que eu tenho desde que eu cheguei lá. Não inventei depois disso. Eu sou coerente com ela e ela é respeitada ao extremo. Outra coisa, nós fazemos pauta da reunião e fechamos a pauta no início das reuniões do conselho. Não pode entrar nenhum outro assunto depois, mesmo que seja a coisa mais importante do mundo. O presbítero fulano atrasou, não chegou para fechar a pauta. Infelizmente, só se por extrema generosidade nossa, nós fizemos atenção. Por que isso, querido? Já viu coisas assim, eu já vi muito. De ouvir. Não já vi, já ouvi muito. Reunião do conselho. Tudo em paz, tranquilo. Irmãos, estamos encerrados, vamos orar juntos. Ô pastor, só uma coisinha a mais. Sim, meu irmão. Eu queria propor que a gente trocasse de pastor para o próximo ano. Não, ninguém me pega de surpresa, não. Isso é excelente. Outra coisa importantíssima. O meu conselho, a gente tenta terminar sempre com a nota alegre. Aniversário, oração, as notícias boas. Porque você tem que lidar com cada conflito de um jeito. Eu não posso dar receita a você, irmão. Eu sei que você veio aqui desesperado achando que o reverendo Jorge tem receita. Não tem, não. Primeiro, eu não sou médico. E segundo, cada problema é diferente do outro. Você tem que entender, você tem que se envolver. Daqui a pouco eu vou colocar como. E ajudar as pessoas. É necessário que as partes conflitantes tenham confiança no mediador. E aqui, irmão, deixa eu colocar uma coisa a você. Não adianta você dizer assim, o meu ministério é esse, reverendo. Eu sou evangelista. Irmão, você vai ser mediador de conflito do mesmo jeito. O povo lhe procura, reverendo, eu vim aqui. Não. E você? Tem que ser alguém digno de confiança. Eu já soube, por exemplo, de alguns de vocês, pelo menos 2 de vocês, de vez em quando chegam na igreja no culto à noite, eu visitei o fulano hoje.
Ele está fraco na fé, viu, irmão? Nós temos que orar por ele. Isso é suicídio ministerial, irmão. Ninguém vai confiar mais em você para abrir o coração de jeito nenhum. Olha, irmãos, eu tenho coisas para contar que serão impacto a você. Contar aqui. Eu não as conto por causa da bendita internet. E é bendita mesmo, mas a gente tem que tomar um cuidado. Sinceramente, você nota que os meus sermões estão pouco na internet? Eu não gosto de sermão gravado. Sermão é feito para aquela hora, para a igreja, naquele instante, tem aplicação para aquele instante, e a mensagem pode ser perene, mas ela é mais aplicável naquele instante. E eu morro de medo de agredir alguém e alguém gravar. Você viu o que está acontecendo na política nossa, né? Só isso que eu vou dizer mais nada, viu? Fake news. E aí? Quando a gente não tem confiança no pastor, ou quando o pastor não se faz digno da confiança do seu povo, acabou. Pode ir embora. E às vezes pode ir embora do ministério, viu? Agora você tem que tratar as pessoas, o conflito, de forma mais direta possível. Você não pode chegar no irmãos e babar em cima dele só. Irmão, estou do seu lado, viu, irmão? Olha, irmão, se precisar de mim, estou à disposição. Não. Você tem que chegar nas pessoas e dizer, irmão, eu soube de uma luta sua. Eu quero ajudar. A gente pode conversar sobre isso. Sabe quem tem sido bênção na nossa igreja nessa área? O Robert, que saiu daqui, que é meu pastor auxiliar. Ele é extraordinário nesse sentido. Graças a Deus que ele me ajuda muito. Você tem que trabalhar o conflito de forma direta. Sabe por quê? Você tem que estimular as pessoas a falar. Um dos grandes problemas de surgimento de conflito é a falta de comunicação. Quer ver uma coisa? Quem sabia que eu gosto de caneta aqui? Ah, então um grupinho. Quem sabia aqui quem sabe aqui que eu gosto de gravata? Quantos de vocês sabem que eu gosto de jogar botão? Quem sabe aqui que eu adoro as músicas do Roberto Carlos? Entende o que é que eu sou uma soma disso. E às vezes a gente discute e briga por não conhecer o outro. Então, muitas vezes, o nosso trabalho é simplesmente fazer com que as pessoas conversem. Eu tenho uma técnica brava, mas funciona. Quando o conflito é entre pessoas mais maduras, crentes velhos, eu chamo os dois, entro na minha sala, leio a Bíblia com eles, para o Mateus lá e tal, digo, agora eu estou saindo, irmãos. Daqui 1 hora eu volto. Se vocês não tiverem resolvido a coisa ainda, eu vou bater em vocês dois. E vou embora. Muitas vezes eu volto, o conflito aumentou. Mas muitas vezes, na maioria das vezes eu volto, eu não tinha entendido bem o que ela pensava. Foi bom. Quanto tempo a gente não conversava sobre essas coisas? Você conhece brigas de conselho com junta diaconal, não conhece? O conflito? Nós resolvemos cumprir a constituição da igreja e levar os diáconos para a reunião do conselho, para tratar de assuntos administrativos. Sabe o que houve com as brigas? Acabaram. E outra coisa,
Eu não estou dizendo que você não pode ter segredo, querido. Pode e deve. Inclusive a nossa vida, vocês, alunos mais antigos meus, já ouviram isso. A nossa vida é como um funil para mim. Em cima cabe todo mundo. Lá no bico do funil cabe 1, 2, 3 pessoas só. Então eu tenho que tomar cuidado. Em cima aqui, eu não posso me abrir como eu abro no bico. Com a minha esposa eu posso ser transparente ao máximo. Aliás, eu me lembro o dia que eu disse ao meu conselho da Lapa: irmãos, posso ouvir a minha esposa sobre esse assunto? Porque eu acho que eu ouvi uma senhora sobre isso, vai ser bom. Ele, pode sim, Reverendo, ela é mais segura que o senhor. Certo? Então você tem que aprender o que é que eu compartilho com quem. O máximo que eu posso compartilhar com alguém para que nós temos uma relação de amizade. O Gunter ali, ó. O Gunter foi minha ovelha. Quando foi para o Ibel, eu levei uma gravata minha, Zahara. Mas a gente nunca conversou. Nunca. Uma conversa. Quantos anos você tem? Eu, 65. Então, sempre tive pastores auxiliares cuidando da faixa etária deles. De repente, eu sou o professor do Gunter e a gente vai no Facebook dele e tem uma nota de homenagem ao reverendo Jorge. Nunca soube que esse cara me queria bem dessa forma. Até que ele tornasse público. 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 E quando não se chega ao consenso? Tem que se preparar para isso. Você vai dizer, mas o senhor não disse que todo conflito tem uma solução? Sim, possível. Obrigatoriamente, jamais. E o que é que acontece quando eu não chego a um consenso? Primeira coisa que eu preciso fazer é restaurar a confiança das partes, uma na outra, e os dois no mediador. Você vai dizer, isso é impossível. Não, querido, não é impossível e é indispensável. Por exemplo, se a pessoa diz assim, ele mente, ô pastor, ele vai mentir o tempo dele, vai fingir, pronto, acabou. Onde que eu vou chegar ao acordo com ele? Tem que começar com a pessoa dizendo, não, eu acredito nele. Nós podemos estar com dificuldade e tal, mas eu sei que ele é honrado. Amém. Fica mais fácil. A primeira coisa que você tem que fazer é restaurar a confiança. A segunda coisa, estabelecer normas. Por exemplo, eu faço a mesma coisa com as pessoas. Primeira coisa, você não vai ofender o outro. Eu não sei se os irmãos casados aqui são assim, mas a minha esposa sabe exatamente quando começar uma briga comigo. E eu sei exatamente quando começar uma briga com ela. Se eu telefonar para ela agora, a gente briga na internet. Se eu disser uma coisa para ela, seu Zezé, mulher, ela puxou pelo pai dela em tudo. Agora você chega e me diz assim, ô seu Jezinho, que eu sou meu pai escrito. É briga na certa. Na certa. Se preocupa com a sua família, eu me preocupo com a minha. Não bota meu pai na conversa. Briga é briga, mãe é outra coisa. Então, se você não coloca não pode xingar a mãe. Não pode outra coisa. Não aceito nada que não tenha nome. Outra coisa. Não posso aceitar que você venha aqui
sem ter orado por isto. E muitas vezes um livro que eu dou, esse livro do Cláudio, o dia chega para mim louco. Irmão, calma, irmão. Ó, vai ler esse livrinho aqui. Um livrinho mesmo, esse livrinho aqui. Vai orar sobre isso todo dia. Quando você terminar, volta e a gente conversa. Primeira coisa que acontece, muitos não voltam. A única coisa ruim é que leva o seu livro. Mas a coisa boa é que não lhe dão trabalho à toa. E se eles leem o livro e oram, é sinal que eles estão interessados em resolver o conflito. Então vem de coração aberto para ouvir você, para trabalhar com você e para resolver as lutas. Mas acontece uma coisa aqui, que é coisa nova, mas é importante. A gente não se aplica à igreja, aplica-se sim, meus irmãos. Se houver um grupo vencedor e outro perdedor, um conflito maior acaba de nascer. Aquela série de vencedor e vencedor, não perdedor e vencedor, vencedor e perdedor, mas quando os dois saem num sentimento profundo, no nosso caso é melhor ainda, que foi tudo para a glória de Deus. Irmãos, e eu falo disso com os meus crentes muito, e a palavra é muito simples, é a seguinte: a que Senhor vocês servem? Ao Senhor Jesus. É muito bonito. Eu digo que o Senhor Jesus, a partir de hoje, tem duas opiniões. Ele não é mais sim, sim, não, não, né? Não, o que é isso? Ué, você diz que tem que ser daquele jeito, porque senão, e você diz que tem que ser daquele jeito, porque senão, para aí, vocês dizem que estão servindo os dois a Jesus, senão que vocês estão obedecendo a Jesus, que é aquilo ou que é aquilo. Jesus esquisito esse de vocês? Então, quando as pessoas entendem que na igreja, quando um conflito é resolvido, ninguém ganha e ninguém perde. É a glória de Deus que está sendo manifestada. Quer ver uma coisa? Eu ofendi um homem no Supremo Conselho. Pensa feia, chata. Eu me envergonho dela. Rodei e caí no mesmo sino dele. Então era assim, ó, essa parede é azul. Não, senhor, é vermelha. Aí ele dizia assim, aquela porta é marrom. Eu falei, que marrom? Você é cego, aquela porta é verde. E os outros do lado, ó. Engraçado esses dois, eles não se bicam de jeito nenhum, mas onde nasceu isso? Um belo dia me veio à mente. Eu levantei e disse, irmão, eu lhe ofendi muito no Supremo Conselho. Não, velho, esquece isso. Não, irmão, escuta. E hoje eu queria ter o Supremo Conselho inteiro para me redimir. Mas não tenho, infelizmente. Então eu queria pedir aos irmãos do Sínodo, por favor, para um momento solene aqui. Vamos nos pôr de pé todos. E eu caminhei para ele e disse, eu queria pedir para você perdão pelo que eu fiz. Ele disse, o que é isso, amigo? Não precisa. O senhor não me fez nada. Eu falei, irmão, você tem duas respostas para fazer. Ou você diz, eu lhe perdoo, ou você diz que não perdoa. O resto, você não vou me contentar com menos do que isso. Ele disse, eu lhe perdoo. Me chamou para si, me deu um beijo. Eu beijo o homem, viu? E vou dizer mais a você, eu gosto. Porque tem homens que a gente ama com uma profundidade tão grande, tem histórias com eles, de vida abençoada por Deus. Vocês não sabem a amizade minha com o Fulton, né, Fulton? Quantas lutas juntos, quanta coisa, quanta coisa. E aí entrou o assunto. E eu digo assim, aquela luz é LED. E o pastor, o outro levantou e disse, eu vou dizer uma coisa. Eu concordo com o reverendo Jorge.
A intenção, quando não há consenso, deve ser ajudar a administrar o estrago causado pela batalha. Às vezes você não vai fazer nada, querido. Você vai sentar e vai chorar junto. Vai. Você nunca passou por isso. Espera. É um menino com câncer. É um divórcio. É o desemprego. Gente desempregada há anos. Inclusive entristecidos com você. Eles pediram para você ajudar e deu certo para um e não deu para o outro. E você não pode fazer nada, senão ajudá-los a administrar o estrago. Administrar o estrago. Mas nós temos que aprender uma coisa. Na nossa vida nós temos que lembrar duas palavras importantíssimas, pessoalmente e no contato com as pessoas: igualdade e subordinação. Igualdade porque nós somos irmãos. Subordinação porque nós temos uma hierarquia, entre aspas, uma sequência de casos. Aliás, a IPB é linda nesse sentido, né? Chegou um tempo que eu era presidente do conselho do presbítero X, que era o presidente do meu presbitério, portanto eu era o chefe dele no conselho, ele meu chefe no presbitério, e eu presidente do sino, o chefe dele no sino, e era da mesma comissão do Supremo Conselho, da qual ele era relator, era o meu chefe. E se eu não entendo isso, que relação eu devo para com o fulano? Que resposta eu devo ao fulano? Por exemplo, pastor auxiliar. Cara, eu já tive uns 30 pastores auxiliares, só um não deu certo. Mas assim, eu faço uma diferença enorme entre igualdade e subordinação. Sabe o que eu digo ao pastor auxiliar quando ele chega para trabalhar comigo? E vamos usar duas regras aqui, que não podem ser quebradas, 3 regras. De jeito nenhum. A primeira, você faça o que eu mandar. Você está aqui para me auxiliar. É o seguinte, eu tenho o direito de dizer que não gosto de ir na casa editora presbiteriana, você não. Se você vai aonde for, gosta ou não gosta. Mas é. Segunda coisa, se eu souber que você fala mal de mim para uma pessoa, eu lhe dou 3 chances. Primeira, segunda, terceira. Corta o pescoço dele. Ele deve para mim lealdade. Então ele deve obediência, entre aspas, subordinação, lealdade, mas deve outra coisa que eu faço questão absoluta: horário. Tem que chegar meia hora antes de todo o culto. Tem que estar pronto para o que der e vier. Eu não sei o que vai acontecer. Ainda mais eu agora, enfermo, às vezes eu preciso de alguma coisa que eu não consigo fazer. E graças a Deus a minha turma tem aprendido isso, a diferença entre sermos irmãos, mas sermos servos. Igualdade e subordinação. E aqui eu não vou comprar briga com as mulheres, não. Você sabe que a gente fica bravo com um texto que diz que Deus criou a mulher para ser ajudadora. Ok? Vou lhe dar uma tarefa para casa. Pega um dicionário teológico do Velho Testamento, ou até uma chave bíblica do Velho Testamento, e procura essa palavrinha ajudadora lá, o ajudador. E você vai descobrir uma coisa: o Velho Testamento diz que Deus é nosso ajudador, auxiliador, que ele seja de dor. Então Deus só existe para nos auxiliar. Não.
Ele é Senhor. Eu sou submisso a Ele. Mas Ele me abençoa, Ele cuida de mim. As duas coisas são complementares. Eu vou andar um pouco aqui. O autor toca em dois assuntos: sala de conversa e entrevista com a colher de pau. Sala de conversa e entrevista com a colher de pau. Sala de conversa é aquilo que eu faço na marra, feito com hora marcada. Inclusive, isso seria muito importante para os casais. Ter essa hora, nós vamos conversar, acertar algumas coisas, de 15 em 15 dias, às sextas-feiras, às 21 horas. Isso é muito americano. Às vezes fico assim, mas encontra uma forma de ter uma possibilidade de conversar. Agora, uma coisa jóia é o seguinte: entrevista com a colher de pau. Você compra 2 colheres de pau, ou uma só serve, e leva para essa conversa, põe-se na mesa e diz: escuta, amor, eu ando triste com a minha colher de pau. Já é engraçado. Eu ando muito triste com a minha colher de pau. E o que uma colher de pau tem que fazer para a outra para agradá-la? Vai dizer assim, caso sejam boas 2 colheres. E, gente, isso parece coisa da modernidade, mas não é não. Eu tive um tio-avô, que ele combinou com a esposa dele o seguinte: nós nunca vamos brigar. Todas as vezes que a gente tiver alguma luta, a gente vai dar uma volta no quarteirão. E o quarteirão dele era grande. Quando a gente chegar de volta, então a gente vai conversar sobre aquilo que se passou. Eles chegavam tão cansados em casa. Ah, não, amor, não é nada, não passou. E finalmente, desenvolva uma cultura de paz. O que é uma cultura de paz? Você expressar alegria por ver o outro. Expressar alegria por ver o outro. Isso você tem que passar para a igreja. A junta diaconal, a comissão de recepção, as pessoas. Que alegria estarmos juntos. É bom demais. Escuta, eu estou lhe devendo alguma coisa que eu preciso fazer para você. Eu tenho até que honrar uma pessoa em público. Quem faz isso comigo que me encanta é o executivo da FECOM. E não é porque eu era o presidente da FECOM, não, porque eu não sou mais hoje, ele continua mesmo. Me telefona e diz: reverendo, tudo bem? A saúde está boa? Precisando de alguma coisa, grite. Reverendo Cláudio. De vez em quando o meu telefone toca, ele diz: chefe, é só para lhe dizer que eu lhe amo. Tchau. O dia que eu descobri que tinha câncer, o Cláudio me convidou para almoçar. No parto, agora no câncer. Ao se despedir de mim em casa, ele disse assim: chefe, eu reservei 2 manhãs para o senhor. Por que o senhor precisar? Corrigir prova, dar aula lá no seminário. Porque o senhor precisa, essas 2 manhãs da semana minha são suas. É o seguinte: eu não tenho muito dinheiro, mas meu saldo bancário é X. O senhor precisando de dinheiro, fala comigo. Você trabalha assim, a paz. Recebemos de acordo com a escolha feita. Ô, querido, eu me lembro de uma história, eu já passei do meu tempo. Eu vou encerrar. O pastor levantou-se comigo e disse: eu detesto os fulano de tal, presidente do Supremo Conselho da igreja. Ele não presta, é um mau caráter, e descascou em cima do nosso presidente antigo, do passado. E é mesmo. E eu disse: irmão,
Engraçado, eu nunca enxerguei o fulano assim. Nunca aconteceu nada com vocês? Não, nunca. Aliás, uma coisinha só. O que foi, irmão? Eu cheguei na igreja X, ele estava convidado para pregar no aniversário da igreja. Eu telefonei para ele cancelando e disse que ele não era uma pessoa ele era uma pessoa não grata na nossa igreja. Plantou ventania, né? Plantou vento, vai colher ventania. Vai colher ventania. Mas nós temos que aprender a respeitar as pessoas. E que Deus nos chama para trabalharmos com Ele. E por último, irmãos, nada melhor do que começar com as crianças. Nada melhor do que começar com as crianças. Eu tive uma experiência muito triste antes de ontem. Eu estou de férias até hoje, estava de férias até hoje, e o meu neto puxou uma briga com outro neto, a Jorci interferiu, a briga aumentou e tal, e eu cheguei chutando o balde com ele. Aí ficou lá no cantinho, chorosinho. Aí eu saí mais tarde um pouco e Deus falou comigo. Eu tenho convicção que Deus falou comigo. Vô, o seu neto não está precisando de bronca. Ele está precisando de companhia, de amor. Por último, eu encerro. Enfrentando um problema na igreja grave na área de relacionamentos. Gravíssimo, gravíssimo, gravíssimo. A pessoa não se acertava com ninguém. Já tinha comprado uma briga de público com um dos pastores. E etc. E eu resolvi fazer uma visita com um dos pastores. E esse pastor levou um cunhado dele que estava na casa dele. Ele foi conosco, que é presbítero. Quando acabou a visita, fomos para o carro, e o irmão, o cunhado do pastor, disse: Reverendo Jorge, você tem uma experiência enorme nisso. Me desculpe meter o bedelho onde eu não sou chamado. Mas o senhor não percebeu ainda? Eu falei: não, percebeu o quê? Esse cara está falando de um amigo. Tudo que ele está fazendo é para aparecer gente, para andar do lado dele. Como não vem ninguém espontaneamente, ele briga e vem correndo alguém. Eu pensei: não pode ser. Mas em todo caso, comecei a sair para tomar café com esse cara toda semana, uma vez. E ele dizia assim: honra, meu irmão, que honra! O meu pastor tirando um par da tarde para tomar café comigo. Quantas brigas ele teve depois disso? Nenhuma. Se você quiser, eu lhe dou depois os meus slides aqui para completar, e tem os outros slides também para lhe dar. Mas eu queria terminar com um testemunho de um amigo hoje cedo. Eu procurei hoje cedo um amigo, ontem cedo, por causa da palestra de hoje. Comecei a estudar esse negócio aqui e falei: mas Deus, eu estou chateado com aquele meu amigo X e não fui falar com ele ainda. Eu me preocupo muito com a autenticidade aqui, irmãos. Muito. Não adianta eu fingir que sou pastor aqui. Eu disse: eu tenho que conversar com ele. Aí fui. Contei para ele a razão de eu ter ido ontem. Conversamos, choramos, rimos, oramos. E ele foi extremamente sábio ao se despedir de mim. Ele disse assim: diga à sua molecada que o senhor sabe resolver conflitos. Diga à sua molecada que o senhor sabe resolver conflitos. Quando a igreja lhe quiser bem desta forma,
tiver respeito por você desta forma, você vai ser uma bênção ainda maior para a sua igreja. Ok. Mais uma vez eu agradeço a direção do seminário pela honra de estar aqui. E eu quero mais uma vez colocar uma coisa para vocês com extrema liberdade. Aproveitem do reverendo Márcio Alonso. Aproveitem. Eu tenho nele um grande amigo, trabalhou comigo, é uma das grandes bênçãos do pastorado jovem da igreja presbiteriana. Eu espero que Deus o abençoe através dele. Muito obrigado, irmãos.